eu sou o Leandro e hoje nós vamos falar das locomotivas francesas. Essa talvez acho que seja a história mais complexa e interessante do período da FEPASA. Então, chega de enrolação, solta a vinheta, vai! Então, pessoal, vamos lá. Tudo isso começa justamente no início ali da criação da FEPASA. Lá em 71, assumiu o governo do Estado de São Paulo Laudo Donatel. Ele já tinha sido governador entre 66 e 67. Aí ele assumiu o governo em 71 eleito. Ele assina a Lei 10.410 em outubro desse mesmo ano e cria a FEPASA. A ideia dele era unificar as ferrovias do estado de São Paulo, né, que já eram estatais, a Paulista, Mogiana, São Paulo, Minas, Sorocabana e Araraquarense, formando uma única empresa, um objetivo de expandir o serviço, melhorar, etc. Essa conversa já vinha desde o final dos anos 50. A gente pode até ver isso, um pouco dessa propaganda no vídeo o Trem Paulista. Vou deixar o tag aqui para vocês darem uma olhada depois. Então, em 71 ele cria a FEPASA. Ele já começa a pôr em prática os planos dele de expansão e de melhorias da FEPASA. Ele uns planos bem ambiciosos. Ele estabelece uma série de metas para a FEPASA. Dentre elas existia a retificação de trechos, compra de novas locomotivas, de vagões, expansão de linhas, construção de ramais, a remodelação do trem metropolitano na Grande São Paulo, que foi a famosa compra dos trens franceses, lá desses trens aqui, que circularam por mais de 30 anos. E o famigerado e ambicioso plano de eletrificação. É aí que começa a história das francesas. Em 75 ele deixa essas metas desse plano de eletrificação para a FEPASA. Constitui em que o plano de eletrificação? Então, estava nesses planos eletrificar os trechos de Bauru a Garça até Marília, Boa Vista Helvétia, Helvétia Sorocaba, Ribeirão Preto até Samaritá e Boa Vista Araguari. Aí a gente vai ver mais para frente que de todos esses planos, apenas o trecho Boa Vista Araguari foi concluído. A ideia do plano de eletrificação ela ganhou mais força ainda na década de 70 com a crise do petróleo. Então o governo viu que promovendo a eletrificação ele economizaria o óleo diesel, né, que estava cada vez mais caro e difícil de encontrar no mercado. Nessa época a FEPASA já tinha as linhas da Paulista e da Sorocabana eletrificadas, né? Era um sistema dos anos 40 e da Paulista dos anos 20, já bem antigo. As locomotivas elétricas da Paulista já estavam ali na sua faixa dos seus 30 anos de uso já, as V8, a russa. As mais novas eram as Vandecas, que elas tinham sido compradas em 69 pela Paulista já estatal. Só que elas são umas locomotivas com a tecnologia dos anos 20 ainda, igual a russa, V8, já era uma tecnologia bem ultrapassada. A primeira geração de locomotivas elétricas aí. A Paulista tinha subestações também dos anos 20 ainda. E chegou na década de 70, esse material já estava bem usado e bem antigo. O plano de eletrificação do Laudo Donatel, da FEPASA, ele previa a substituição dessas subestações, a compra de novas locomotivas e modernização do sistema, além da ampliação em 1.500 quilômetros das linhas eletrificadas. Então, pessoal, no Diário Oficial de janeiro de 1975, o último ano do governo do Laudo Donatel, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Política Ferroviária de São Paulo. Resultados altamente positivos na política ferroviária de São Paulo. Aqui no Diário Oficial ele expõe o que ele conseguiu fazer, né, no governo dele e deixa algumas metas para os próximos governos, né, para a FEPASA atingir no próximo governo. Dentro dessas metas estava esse ambicioso plano de eletrificação. Então, em 75 foi o último ano do governo Laudo Donatel, em 76 assume Paulo Edígio.
E no governo Paulo Egídio, em 76 mesmo, ele assina um contrato com a empresa Alstom para aquisição de 80 locomotivas elétricas que seriam usadas na bitola métrica e na bitola larga. Seriam fornecidas peças e elas seriam montadas aqui. Era um processo de nacionalização gradual, que até hoje as coisas aqui ainda são assim, né? É a herança do governo Getúlio Vargas. Tudo que se compra de importado, de equipamento, tem que ter um índice de nacionalização, né? Ou de transferência de tecnologia. No caso dessas locomotivas era essa transferência de tecnologia. Elas vinham uns kits desmontados, seriam montados aqui, partes montadas aqui, até que chegasse um ponto em que elas seriam construídas totalmente aqui, desde truque, a parte elétrica e tudo. O contrato foi assinado para a compra das 80 locomotivas e mais equipamentos para montar as 39 subestações de energia, para alimentar o sistema onde iam rodar essas locomotivas. Porque, como eu falei, né, o sistema de eletrificação da FEPASA nessa época era herdado da Sorocabana e da Paulista, que já tinha muitos anos de uso, né? Da Paulista já era da década de 20 e da Sorocabana dos anos 40. Nessa época já estavam apresentando problemas e déficit na operação. Então, as locomotivas fornecidas elas seriam uma derivação das locomotivas que foram projetadas nos anos 60 para a SNCF da França, né? Que é a Société Nationale de Chemin de Fer Français, que é a Companhia Nacional de Estradas de Ferro da França. Lá, essas locomotivas eram conhecidas como BB série 15.000. O design delas era bem característico. O design delas foi feito por Paul Arzens, que era um famoso designer francês, né, da época. Eram umas locomotivas bem mais modernas, né, com tecnologia mais nova, mais eficientes e economizavam mais eletricidade e geravam mais potência do que as locomotivas da Paulista e da Sorocabana mais antigas. Se bem que para a FEPASA, a economia de eletricidade não era um grande problema, né? Eles estavam preocupados mais na economia do diesel, porque a eletricidade para eles compravam por demanda, então não importava quanto a locomotiva fosse gastar de eletricidade ou não. O valor que eles pagavam era o mesmo sempre. Então o modelo que seria fornecido para o Brasil, ele teria 3.300 HP, seria 3.000 volts, né? Corrente contínua 3.000 volts para funcionar nas linhas que já existiam aqui no sistema de 3.000 kVA nacional, 98 toneladas, 18 metros de comprimento, né? Mais precisamente 17 metros e 98 centímetros, rodagem BB e velocidade máxima de 90 km por hora. Elas iam trabalhar quase que exclusivamente nos trens de carga. Então, né, pessoal, passa 76, 77, 78, aí chega em 81, assume o governo do estado de São Paulo, Paulo Maluf. E nesse período nada aconteceu. As locomotivas não vieram, não teve muita evolução esses planos. Em 81, há algumas modificações no contrato, né? O plano de eletrificação já cai para 611 km de linha, de novas linhas eletrificadas. Já se fala em 70 locomotivas, não mais em 80. E o que aconteceu mesmo nesse período foi que a Alstom ela fez um consórcio com uma empresa chamada EMAC, que a EMAC ia montar as locomotivas aqui. Ela ia fazer a carcaça da locomotiva, né, montar, e posteriormente não sei se, eu não achei essa informação, se era a própria Alstom ou se a GE que ia montar a parte elétrica das locomotivas. Só que chegamos em 86, a EMAC pede falência. Ela chegou a montar parcialmente 38 carcaças das locomotivas. As peças vieram nesse período, né, de 81 a 86, os kits chegaram. Vieram 35 jogos de truques e os outros truques iam ser construídos aqui, né? Como eu falei, que a locomotiva ela ia ser nacionalizada, né? Algumas iam vir completas, né? Os kits completos, e posteriormente, gradativamente a tecnologia ia ser transferida, né, para o Brasil, e aqui a locomotiva ia ser construída. Então não vieram peças para as 80 locomotivas, vieram peças para mais ou menos umas 38 locomotivas e as subestações. As subestações eram bem mais modernas, eram subestações que ocupavam um espaço menor e eram muito mais eficientes do que as subestações que a gente tinha aqui nos anos 40 e dos anos 20. Elas eram uma construção de concreto armado, né, que eu vou mostrar umas fotos aqui.
Era uma construção de concreto armado e o equipamento elétrico delas não era um gerador rotativo, que nem as subestações da Paulista. Nessa época, né, em meados dos anos 80, a eletrificação do trecho Araguari-Boa Vista ela foi feita, foi sendo construída com esse material que veio, né, junto com as peças locomotivas. Foram construídas algumas subestações, a rede aérea e tal. E foi feitos testes, né, nesse trecho de Araguari a Boa Vista com a locomotiva 1CC1, né, a Loba, e com a dupla de mini saia. Aí o tempo passou, foi passando, a crise do petróleo já tinha sido contornada, né, pela economia, pelos países. A gente já estava no final da década de 80 e o plano de eletrificação já não fazia mais tanto sentido. A FEPASA foi levando com as locomotivas elétricas que ela tinha, antigas mesmo, e as subestações, o sistema deficitário. Tinha se gastado muito dinheiro com esse projeto das francesas e pouca coisa saiu-se do papel. Dos 1.500 km de linha de expansão da eletrificação, que era a ideia inicial, a perspectiva caiu para 611 e no final apenas 75 km foi efetivamente construído. Esses 75 km acabaram nem sendo usados comercialmente direito. Das 39 subestações, apenas 4 foram construídas, totalmente construídas. Várias outras, pelo estado inteiro, elas começaram a ser construídas, mas nunca foram concluídas. Que nem essas fotos aqui que eu estou mostrando. Inclusive a subestação de Louveira, acho que é a primeira subestação do Brasil, né, da década de 1920, que foi feita pela Paulista, ela ia ser substituída por uma subestação nova dessa, mais moderna e mais potente. Chegou a começar a ser construída do lado, né, que nem a foto. Uma subestação nova, né, já do padrão das francesas, né, desse plano de eletrificação, que nunca foi concluído. Então, em 87, a Alstom manda 2 locomotivas prontas da França para testes nessa linha, né, nas linhas aqui da FEPASA. Essas locomotivas elas foram testadas entre Ribeirão Preto e Araguari, né, a única linha, né, do projeto inteiro de expansão da eletrificação que eles fizeram. E fez mais alguns testes por outras linhas do estado, com os trens de carga. E acabou que só foi isso mesmo que aconteceu. E a coisa foi ficando por isso mesmo. Aí chegou-se os anos 90. Ali no começo da década de 90, mais precisamente em 94, 95, o governo paulista já vislumbrou o fim da tração elétrica, né, de vez. Já se tinha gasto muito dinheiro com esse projeto da expansão, não tinha saído praticamente nada do papel. As locomotivas elétricas que existiam já estavam no limite, no máximo da vida útil, já não se existia mais peças, né? As máquinas lá dos anos 40, dos anos 50, já não existia mais peça, a FEPASA tinha que ficar fabricando peças na oficina, era uma manutenção altamente cara, um custo de operação elevadíssimo, a FEPASA estava altamente endividada e o governo decidiu, a diretoria da FEPASA decidiu que ia extinguir a tração elétrica no estado. Foi a primeira tentativa, né, de desativação das elétricas. Aí, em 95, pôs-se fim ao ambicioso plano de eletrificação lá do Anatel de 1971. Em 95, a ideia da FEPASA era desativar a eletrificação e alugar locomotivas diesel dos Estados Unidos. Só que eles lembraram, né, descobriram que eles tinham um contrato de energia por demanda que tinha que ser cumprido, mesmo se eles não usassem a eletricidade. Então, a eletrificação perdurou por mais uns anos até o fim da FEPASA em 98 e 99. Então, o que restou disso tudo? Processos na justiça, né? Até hoje existe processo rolando na justiça, exigindo a indenização de 110 milhões de dólares para o consórcio da Alstom que forneceu esse material. As poucas locomotivas que vieram para o Brasil desmontadas, elas ficaram uma época em Araraquara, num galpão, e hoje elas estão em Campinas, nesse galpão aqui. Apodrecendo e aguardando ser leiloado como sucata. As subestações, algumas foram parcialmente montadas, né? Essas construções de concreto armado aqui. Aqui tem uma torrinha, Louveira. As 2 locomotivas que vieram para testes, né? As 2 francesas, como ficaram conhecidas aqui,
elas estão abandonadas lá em Mairink. A Associação de Sorocaba tem exceção de uma para preservação, eles estão tentando rebocar ela para Sorocaba para preservação. E assim termina, né, a história da plano de eletrificação das locomotivas francesas, que poderiam ter salvo a tração elétrica no estado de São Paulo, né, até os dias de hoje, mas que infelizmente não vingou. É interessante eu destacar que nas minhas pesquisas eu não encontrei em nenhum diário oficial dos anos de 1971 até 89 a menção da compra ou da licitação para a compra dessas locomotivas, desse plano de eletrificação, nem das peças, nem de nada. Você só encontra os planos, mas a licitação para compra efetivamente não existe. A gente encontra essas informações apenas em relatórios da própria FEPASA. Essas locomotivas francesas, né, que elas ficaram na França, elas também receberam o apelido de nariz quebrado. No caso do design dela lá, que eu falei. Dizem que o designer, o Paul Arzens, ele se inspirou num atleta maratonista, né, correndo, para desenhar aquele para-brisa quebrado dela, bem característico. Elas também foram exportadas para Coreia do Sul, Portugal e para a Holanda, além do Brasil, né? E em Portugal acho que ainda existem algumas funcionando. Inclusive existem algumas variações dessa locomotiva a diesel. É a mesma carenagem, né? Esse mesmo desenho, nariz quebrado, só que a diesel. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa história. E não se esqueça de curtir nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Tchau!